Paz do Senhor, amados. Eu começo meu relato de louvor em Salmos 96, que diz: Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolo. O Senhor, porém, fez os céus, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Aí pulamos para o 9. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. E aqui, irmãos, eu venho falar para vocês as maravilhas que o Pai está fazendo na minha vida. Eu estou no meu deserto hoje, há 3 meses e 20 dias exatos. O meu esposo saiu da minha casa no dia 3 de maio devido a uma descoberta de uma traição da minha parte. Mas eu vou contar tudo o que aconteceu na nossa vida no meu testemunho de casamento restaurado. Aqui então eu vou só falar para vocês o trabalhar de Deus, para toda a honra e glória dele, porque ele é maravilhoso na nossa vida. E eu tinha uma vida estável, estabilizada, para o meu marido ter uma empresa de solda. E ele saiu de casa e ele não me permitia trabalhar, então quando ele saiu de casa eu fiquei desempregada. Sempre uma esposa rixosa, uma pessoa orgulhosa ao extremo. Jamais aceitava as pessoas pagar as coisas para mim, e eu me vi numa situação com uma criança desempregada, sem ter ninguém para pagar minha água e minha luz, porque ele me abandonou de tudo. A única coisa que ele estava fazendo era compra, porque eu faço comida para nossa filha. E ali, quando ele saiu naquele dia, abriu um buraco debaixo dos meus pés. Eu fiquei sem chão, eu fiquei sem ar, eu fiquei sem o meu marido, eu perdi a minha família. E até então eu não tinha noção de restauração. E eu, um dia, depois de 20 dias mais ou menos que ele tinha saído, e eu no fundo do poço, não saía nem no portão da minha casa. Minha filha faltou na escola mais de 1 mês, sendo que eu nunca deixei ela faltar. Porém, eu não tinha condições nenhuma de ir no portão da minha casa. De vergonha pela exposição, porque eu fui exposta pra todo mundo. Cidade toda, acho que a notícia da cidade era sobre a minha vida. E, gente, é algo que assim, eu não desejo nem para a pior pessoa do mundo. E só que, depois que eu entrei nesse deserto, eu fui buscar como superar o divórcio, depois de 20 dias que meu marido tinha saído. E nisso eu caí direto em restauração. E quando eu li aquilo, eu falei, imagina, é impossível. Aos olhos humanos, realmente é impossível. E aí eu comecei a assistir testemunhos, e o primeiro testemunho que eu encontrei foi no canal do Guapo, da irmã Cassilane. E o testemunho dela, tudo que ela passou é muito parecido com o meu. A diferença foi que eu encontrei uma única pessoa.
ela encontrou 3, mas enfim. E ali eu comecei a ver o trabalhar de Deus na minha vida, o cuidado dele, né? Porque até então, assim, eu conhecia Deus só de agradecer, acordar, obrigado, Pai, e tal, mas eu não orava, porque eu cresci em igreja católica. Igreja católica é reza. A gente rezou e acabou, né? A gente não conversa com o Pai em oração, como o evangélico. E depois disso, eu comecei a lutar contra a minha carne para aprender a orar, porque eu não sabia orar. Aliás, eu nem sei se eu sei orar. Só que hoje eu estou vendo muitas respostas de oração do Senhor, porque até aqui Ele não me desamparou. Ele o tempo todo, Ele usa vasos para falar comigo. E eu só tenho a agradecer, e o meu amor por Ele só cresce a cada dia, gente. Ele vem me segurando de uma tal maneira, me fortalecendo. A cada dia que passa, eu me sinto mais segura. E eu estou buscando por Ele. Às vezes eu tenho os meus deslizes, porque às vezes a gente acaba deixando a carne falar mais alto e eu entro em discussão com meu marido, a gente discute muito feio, mas ultimamente eu estou tentando me policiar com relação a isso. Mas voltando, depois que meu marido saiu, que eu entrei, que eu fui buscar como superar o divórcio e cair em restauração, eu fui assistindo os testemunhos, fui aprendendo sobre batalha espiritual, sobre jejum, né? Entrei em algumas campanhas dos grupos só que eu não tinha ainda coragem de trabalhar, porque eu estava com muita vergonha mesmo. E aí quando foi esse mês, que completou 3 meses, eu falei, agora chega. Agora tá na hora de eu me reerguer e como que fala? Me reerguer e procurar um emprego. E aí eu comecei a fazer quibe, bolo salgado com uma amiga, pra ter um sustento, pelo menos pra pagar uma água, uma luz, uma compra aqui na minha casa. E quando foi na terça-feira da semana passada, eu e meu marido tivemos uma discussão horrorosa, ao qual eu falei muitas coisas pra ele, até porque eu já sabia que ele estava com outra pessoa. Então eu falei pra ele que eu não estava nem aí pra ele, que ele podia arrumar quem ele quisesse. E na mensagem ele falou pra mim, você pode até falar que você não tá nem aí pra mim, mas é porque você não me viu com ninguém. Porque a hora que você me vê, minha filha, você vai ver o que você perdeu, porque a gente só dá valor quando a gente perde. E eu falei, tudo bem. E quando foi na sexta-feira, ele viajou com ela para um rodeio, ficaram num resort, gente. Às vezes eu pedia pra viajar com ele, tipo um final de semana e tal, e ele falava que nunca tinha dinheiro e que não podia fechar a empresa aos sábados. Pois bem, ele fechou a empresa sexta, sábado, domingo e segunda. Só que assim, eu sei que a luta não é contra ele. Então assim, já parei de olhar a situação e até acho graça disso, sabe? Porque o inimigo acha que vai me desestabilizar com esse tipo de situação. E aí, na terça-feira que eu tinha discutido com ele, eu não consegui mais orar. Então eu não orei na terça, eu não orei quarta, eu não orei quinta, eu não orei sexta, eu não orei sábado e eu não orei domingo. E quando chegou no domingo, eu conversando com uma amiga minha, eu falei pra ela, eu não quero ir pro culto. E ela falou assim, não amiga, vamos. Aí eu falei assim, não, eu vou, mas eu tô falando pra você que eu tô sem força, eu vou por Deus, pra cultuar Ele, mas eu não quero ir, eu tô sem vontade nenhuma de ir,
porque no final de semana foi aquele festival de fotos, né? Que o meu marido postou com a ME lá naquele rodeio e aquela coisa, meu Deus do céu, que pesadelo. Mas ainda assim, apesar de estar triste, gente, eu fiquei firme, sabe? Mas fiquei firme por quê? Porque Deus estava o tempo todo me sustentando, apesar de eu não estar conseguindo orar. E é aí que a gente vê o trabalhar de Deus, o cuidado de Deus, o amor de Deus com as nossas vidas, né? E aí eu fui tomar banho para ir pro culto. E no banho eu falei: Pai, o Senhor tá vendo que eu não tenho força, que eu sou fraca, mas o Senhor tá me sustentando, Pai. Eu não quero ir no culto, eu tô sem força, mas eu vou por Ti. E assim eu fui. Quando eu cheguei lá no culto, eu não vou lembrar a palavra que foi dada. Só que o pastor estava falando, o pastor falou que ele estava falando com alguém ali e que essa pessoa não estava conseguindo orar, mas que era para essa pessoa continuar orando, porque a oração estava fazendo barulho lá no céu. E estava desesperando, deixando o inimigo desesperado. E ali eu já senti que era para mim. Total a palavra. E quando acabou o culto, a minha amiga falou: a palavra hoje foi para você. E quando eu cheguei em casa, eu me derramei aos pés do Senhor. E eu falei: Pai, me perdoa, Pai, pelo meu egoísmo, por eu achar que o meu problema é o pior de todos, pois o meu problema para o Senhor não é nada, e eu sei que o Senhor vai resolver o meu problema, né? O meu deserto está nas suas mãos, o Senhor vai pelejar comigo, e me justifica, Pai, me abre uma porta de emprego, pois o Senhor sabe, Pai, o quanto eu tô precisando. Então, me ajuda, Pai. Me ajuda, Pai, primeiramente com um emprego. E aí na segunda, passou a segunda, quando foi na terça, uma amiga minha que eu já nem tinha mais o contato dela me ligou e falou: amiga, você tá trabalhando? Aí eu falei assim: não. Ela falou assim: então, porque a gente tá precisando de uma pessoa aqui no Colégio Dom Bosco. E mas antes disso, quando eu pedi para Deus uma porta de emprego, eu pedi para ele, eu falei para ele que eu não me importava onde ele ia me colocar, que ele poderia me arrumar um emprego na limpeza. Porque eu falei pra ele, sabe, Pai, eu tenho 2 braços, eu tenho 2 pernas, eu tenho saúde. O Senhor vai arrumar um serviço na limpeza, eu tô indo trabalhar. Pra mim não vai ser vergonha. Eu só preciso que o Senhor me abra uma porta de emprego, que seja na limpeza, não tenho problema com isso. E essa minha amiga me ligou e falou que ia passar o meu número e a menina ia me ligar no outro dia. Só que quando ela me passou o número, a menina já me ligou de imediato. E aí eu falei: Pai, o Senhor é tremendo. E ela pediu para eu ir às 7 horas da manhã lá, fazer a entrevista e levar um currículo. Então eu acordei, levei a minha filha na escola e fui para uma cyber para editar o meu currículo. Então eu cheguei lá, era 7h40. Quando eu cheguei lá, já tinha uma moça toda arrumada e não deu tempo de eu me arrumar. E como diz um amigo meu, você foi como uma professora mesmo, né? Porque professora... E eu dei risada, eu falei: é verdade. Aí ela me olhou de cima e embaixo, a moça que era candidata também, né? E aí eu sentei ali e eu falei: Pai, seja o que o Senhor decidir. E ela entrou pra
para a entrevista e eu comecei a clamar: Pai, me ajuda, guarda essa vaga de emprego para mim, Pai. Pai, eu não sei da vida dessa moça, Pai, mas se ela não precisa tanto quanto eu preciso, guarda essa vaga para mim. E ela ficou 15 minutos lá dentro e saiu. E aí elas me chamaram para entrevista, elas estavam em 2. E aí eu fiquei 1 hora lá dentro, elas conversando comigo, e ali eu percebi que elas tinham gostado de mim. E aí a menina falou assim: eu te dou a resposta até amanhã. E eu falei: tudo bem. Só que até saí meio assim. Eu falei: eu não sei o que pensar. E eu fui embora lá pra casa da menina que eu faço as coisas pra vender, e meu celular já tava 3% de bateria só. E aí eu precisava ir no centro da cidade com a madrinha da minha filha. E eu deixei o celular carregando. Gente, olha o trabalhar de Deus. Porque se fosse em qualquer outro dia, eu ia levar o meu celular e acabar a bateria, eles não iam conseguir entrar em contato comigo. Mas ali eu falei assim: amiga, eu vou deixar meu celular carregando, qualquer coisa você me liga. E aí fui. E quando eu saí para ir no centro da cidade, elas já me ligaram e a minha amiga não viu. Quando ela viu, eu já estava na 3ª ou na 4ª ligação. E aí ela atendeu, porque ela achou até que fosse da escola da minha filha. E a moça pediu para falar comigo e tal, que era para mim voltar lá no colégio. E aí ela entrou em contato com a minha comadre. E aí ela pegou assim, e a minha amiga falou assim: amiga, corre lá no colégio que eles ligaram para você voltar lá. E eu voltei lá, e já era 11 horas da manhã. Aí ela falou assim: oi, Daisy, eu tava conversando com a Paula e a gente decidiu ficar com você. E aí eu já abri um sorrisão, né? Mas você tem disponibilidade já de começar a trabalhar hoje? Aí eu: tem, claro que tem, né? Já maravilhada com o trabalhar de Deus, né? E ela pegou assim: então tá, você entra 1 hora. Aí eu falei: tudo bem. E gente, olha só, eu saí de lá tão extasiada de felicidade, porque eu pedi pro pai no domingo e na quarta eu tava empregada, que eu esqueci de buscar meu menino na escola. Ai, que vergonha, gente. E aí o diretor me ligou e eu fui correndo buscar minha filha. Eu cheguei lá, só tinha ela. E aí eu chorei, eu falei: me perdoa, meu bebê, a mamãe te esqueceu. E ela: não, mamãe, não tem problema. Eu sei que a senhora não fez por querer. Eu falei: não, mamãe, não fez por querer. Que a mamãe tá feliz porque a mamãe tá empregada. E agora a gente vai ter dinheiro. Não é muito, a gente vai ter dinheiro pra gente tomar um açaí quando você pedir, tá bom? Que ela me pedia, gente, pra ir tomar um sorvete, eu não tinha dinheiro. E eu vou falar pra vocês como é difícil um filho pedir algo pra gente e a gente não ter R$1. É humilhante. Eu nunca me vi numa situação dessa. Mas hoje já começo a agradecer o meu deserto, pela minha busca por Deus, pela minha intimidade com Deus. Às vezes eu sou um pouco rebelde, sim, gente. Eu tenho muito ainda que aprender nesse deserto, mas eu tô me esforçando. Eu tô dando tudo de mim nesse deserto. Mas aqui hoje eu vim para louvar e glorificar o nome do Senhor, porque Deus é bom o tempo todo. Todo o tempo Deus é bom. Eu pedi uma oportunidade de emprego e Ele abriu, e ali eu vi o cuidado dele com a minha vida. Não só com a minha vida, mas com a vida da minha filha, pois ela também precisa de mim.
E ele sabia que ele me arrumando um emprego, ele ia me fortalecer ainda mais. Porque hoje o meu nome é Daisy, mas o meu sobrenome é Fortaleza. Pois estou firmada na rocha. Estou me edificando. Estou me moldando. E isso é maravilhoso, gente. A gente buscar ser cada dia melhor. Cada dia a gente precisa amar o próximo como a nós mesmos. E, gente, é matar a carne dia após dia. E quando a gente começa a ficar triste, a gente tem que olhar para o alto, que é de onde virá o nosso socorro. Olhar as circunstâncias jamais, porque isso vai minar a nossa fé. Então, gente, vamos buscar a Deus de todas as formas, porque Ele é primeiro lugar em nossas vidas. Independente de pai, de mãe, de marido, de filho, Deus é primeiro lugar. Amém?